Bom, bom dia a todos, é um enorme prazer estar aqui nesse evento da Abiquim, né, para conversar com vocês sobre essa pré-sal, enfim, gás natural, e como é que isso pode ajudar realmente a indústria petroquímica brasileira a entrar num novo ciclo de crescimento. Antes de entrar especificamente no assunto, a gente estava ouvindo aqui falar que o Brasil está entrando numa nova fase, né? Eu, lendo outro dia uma matéria sobre o resgate daqueles meninos da Tailândia, na caverna, me lembrou muito a situação do Brasil, né? Porque, naquele momento, foi contratado os melhores mergulhadores do mundo, a melhor tecnologia do mundo, e quando o mergulhador chega lá na caverna para resgatar o primeiro menino, ele fala assim, olha, o que você deseja? E o menino fala de uma maneira muito simples, eu queria treinar no Barcelona. Aí o mergulhador fala assim, uma coisa de cada vez, primeiro vamos sair da caverna. Então, eu acho que é um pouco o que a gente está vivendo no Brasil. Primeiro vamos sair da caverna, mas já saímos da caverna. Então, agora eu acho que eu estou otimista nesses próximos 4 anos de governo do presidente Jair Bolsonaro, né? E eu quero trazer aqui mensagens otimistas, né? Eu acho que a gente tem a mensagem otimista do pré-sal. Eu acho que o pré-sal brasileiro pode representar uma redenção na economia. Eu não vejo nenhum setor na economia brasileira com a capacidade de gerar tanto investimento e tanto emprego como o setor de óleo e gás no Brasil, né? E a gente está vendo também, como foi colocado aqui, uma estruturação de toda a Petrobras, né? Está nos jornais aí que o governo vai acabar com os monopólios remanescentes da Petrobras, né? Em particular o refino. E o fim do monopólio do refino também acho que vai trazer oportunidades para o setor petroquímico, na medida que hoje as refinarias começam a maximizar o quê? Os chamados produtos leves, gasolinas, naftas, GLP, né, e não os produtos pesados. Mesmo o diesel hoje já sofre a concorrência muito grande, né, do gás natural liquefeito. A gente vê isso em países como a China, que tem 300 mil caminhões rodando a GNL, na Europa e nos Estados Unidos, os chamados corredores azuis, onde só pode passar caminhão movido a GNL. Os navios, né, hoje em dia também tem alguns lugares onde não pode mais atracar navio que seja que utiliza combustível bunker, né, o diesel, basicamente. Então, a gente está vivendo aí uma situação muito interessante, e o Brasil realmente, ele é hoje a maior fronteira, né, de exploração e produção de petróleo e gás no mundo, né? O pré-sal é imbatível. A gente está vendo agora no recente divulgação, essa semana, do plano de negócio da Petrobras, a Petrobras falando que o custo de pré-sal, né, o chamado lifting cost, está abaixo de $7. Né? E a gente está vendo a Petrobras anunciar também, e outras empresas, hoje 25% já da produção do óleo e do gás no pré-sal brasileiro já não é mais Petrobras, são empresas privadas, anunciando poços de petróleo, para vocês terem uma ideia, que produzem 40, 50 mil barris dia. Eu não tenho a menor dúvida que o pré-sal brasileiro vai ser o lugar onde vão ter os maiores poços do mundo produzindo petróleo e gás. Então, nós estamos, assim, uma espécie, o pré-sal brasileiro, uma espécie de essas reservas de uma Arábia Saudita ou de uma Venezuela no mar brasileiro, né? Eu também tenho falado muito por aí que, na minha opinião, né, e aí falar um pouco de petroquímica, o pré-sal pode ser considerado o nosso shale gas, o nosso shale oil, né? Então, o que vai levar o Brasil realmente a ser um grande produtor. Então, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, passei demais. Está aqui, então, a oferta de óleo. A projeção, a gente está vendo a projeção para 2026 de 5,2 milhões de barris dia. Hoje a gente está aí na casa dos 2,5, 2,7, né? E esse crescimento, 7,5% ao ano até 2026, considerando a entrada de operação dos campos do pré-sal, seção onerosa, excedente da seção onerosa, todo o excedente da produção
deve ser exportado. Os grandes importadores hoje é China e Estados Unidos. Lembrar que hoje o shale oil, o shale gas, já proporcionou que os Estados Unidos seja o maior produtor de óleo do mundo hoje, está produzindo algo em torno de 12 milhões de barris por dia, né? Mas o Brasil, quer dizer, é uma fronteira espetacular, porque a gente vai chegar lá com essas mudanças regulatórias que foram feitas no governo Temer, modificando a lei da partilha, né? Repetro, calendário de leilões. Eu não tenho dúvida que nós vamos ser um país, volto a repetir, onde o setor de óleo e gás vai representar a redenção da economia brasileira. Do outro lado, a gente tem um pouco da situação da demanda de óleo, crescimento de 1,5 ao ano até 2023. A gente imagina que ano que vem você vai ter um crescimento já grande, porque a estimativa é que o PIB cresça algo como 2,5. Quando o PIB cresce 2,5, o consumo de derivados normalmente é 1,5 mais alto que o PIB, ou 2. Então, a gente já está entrando, na minha opinião, de um ciclo virtuoso na economia brasileira, que, volto a repetir, se a gente souber fazer, vai ser liderado pelo setor de óleo e gás. Falar em gás, né, quer dizer, essa evolução da produção nacional de gás não associado, gás associado, previsão de um aumento da produção de gás associado, principalmente no pré-sal. A gente está falando, por exemplo, Carcará, um campo de pré-sal, Pão de Açúcar, só esses 2 campos a gente imagina algo como 40 milhões de metros cúbicos por dia, é mais que uma Bolívia. Então, a gente tem que criar mercado para esse gás, e o setor dos senhores é um setor que demanda muito gás, e foi através de uma oferta maior de gás, que já se falou isso aqui anteriormente, o shale gás americano, que recuperou o setor petroquímico nos Estados Unidos. Por isso que eu volto a repetir que eu brinco que o pré-sal é o nosso shale. Se a gente souber fazer política, a gente pode realmente ter um crescimento econômico muito maior do que as pessoas imaginam, né? Hoje, quando você olha para gás, a discussão no Brasil ainda está muito restrita à questão de geração elétrica de gás, né? Termoelétricas. Realmente é importante, as térmicas elas ancoram o consumo do gás, mas você tem que, com essa quantidade de gás, a gente tem que ter um ciclo parecido dos Estados Unidos, quer dizer, ou seja, primeiro você bota em térmica, depois você bota em petroquímica, depois você coloca no setor de transporte, porque senão você vai ter uma situação muito ruim no Brasil, que a gente vê esse gás brasileiro ser exportado, né? Porque vamos combinar que os produtores de gás eles precisam de mercado. Se não tem mercado no Brasil, a gente daqui a pouco vai começar a ver a construção, principalmente ali na região do Rio de Janeiro, onde você está mais em frente aos campos grandes produtores, de plantas de liquefação, e esse gás, ao invés de ser consumido no Brasil, vai ser exportado e a gente perdeu uma oportunidade de desenvolver, de gerar emprego e investimentos no Brasil. Isso aí é fundamental. Por que eu botei esse gráfico? Porque o regime da partilha ele criou uma situação muito especial, apesar de todas as críticas que a gente faz ao regime da partilha, ele tem uma situação muito especial, porque o vencedor do leilão é basicamente aquele consórcio ou empresa que dá o maior excedente de óleo e de gás para a União, o tal famoso cost oil, né? Então, se você descobre um campo que produz 100 mil barris por dia, se custa 30 mil para produzir aqueles barris, os 70 que sobram, parte vão para a empresa, para o consórcio, e parte vai para a União. Aí, nos leilões que aconteceram tem 3 anos que aconteceu o leilão do pré-sal, foi 2013 o Campo de Libra, 2017 outros blocos, 2018. Teve campos aí que foram leiloados no regime da partilha, onde 70% do excedente vai para a União. Quer dizer, para você ter ideia de como esse pré-sal ele é tão interessante e ele tem uma produtividade tão grande, um custo que está reduzindo a cada ano, que, surpreendentemente, quer dizer, teve já leilão onde 70% do cost oil vai para a União através da empresa PPSA. E, na média desses leilões que aconteceram, 50% vão para as empresas vencedoras e 50% vai para a União através da PPSA. Então, o governo vai ser um grande proprietário, né, vamos dizer assim, de óleo e gás nos próximos anos, né? Só através desses 3 anos que houve leilão de partilha. A continuar a partilha, leilão de partilha, isso vai aumentar mais ainda. Isso é fundamental. Por quê? Porque, com o desenvolvimento, então, entrando propriamente na perspectiva para a indústria petroquímica, com o desenvolvimento do pré-sal,
a sua participação cada vez maior na produção total, hoje 56%, e a oferta será cada vez mais de óleo leve. Então, se você olha hoje a curva de produção de óleo no Brasil, quer dizer, ela só não caiu por causa do pré-sal. Então, o desafio, está aqui o meu amigo, o diretor da agência, Felipe Cury, ele sabe disso, que um desafio hoje que a gente tem no Brasil é também inverter essa curva de queda dos chamados campos maduros, né, de águas rasas e campos onshore. Mas, de qualquer maneira, o pré-sal, ele vai, para maximizar esse uso do pré-sal, as refinarias brasileiras vão ter que se adaptar ao que é esse óleo mais leve. Isso é uma situação também que está acontecendo no mundo. Quer dizer, eu já falei no início da minha apresentação que as refinarias hoje no mundo, elas cada vez mais vão maximizar a produção de nafta, de gasolina e de GLP. Então, para onde essa nafta vai? Essa nafta vai ser usada aqui na indústria petroquímica. Então, o Brasil, com as privatizações que vão acontecer de refinarias, com absoluta certeza, os novos donos de refinarias, a própria Petrobras, se ficar com alguma refinaria, e quem vier a construir refinaria no Brasil, ele vai o quê? Ele vai trabalhar para maximizar a produção de nafta, gasolina e GLP. O Brasil hoje é um país muito interessante na questão do refino. Por quê? Porque, na medida que nós somos grandes produtores de óleo, vamos ser cada vez mais, a gente também está virando grande importador de derivados, né? Então, se você conseguir criar uma segurança jurídica e regulatória de que o preço dos combustíveis no Brasil vão seguir paridade internacional e variação em taxa de câmbio, eu não tenho dúvida que você vai ter muito investimento em refino no Brasil. Por quê? Basta você olhar, quer dizer, a ineficiência hoje das refinarias da Petrobras, que podem ser muito melhor operadas, né, e também a diferença entre o frete de você exportar óleo bruto e o frete de você importar derivado. Essa diferença ela pode ser agregada na margem de refino. Então, me parece que o Brasil hoje, a nível mundial, a escala mundial, é um dos lugares mais interessantes para você investir em refino. Eu chamo a atenção dos senhores que os Estados Unidos hoje, virando o maior produtor de óleo, né, volto a repetir, são 12 milhões de barris por dia, você já está vendo as empresas americanas aumentarem muito o investimento em refino. Recentemente, acho que há um mês atrás, a ExxonMobil, a maior empresa de petróleo do mundo, anunciou investimentos na casa de 20 bilhões de dólares nas suas refinarias no Golfo. Então, isso pode acontecer no Brasil. O Brasil precisa de ter um modelo de venda de refinaria que incentive o aumento de eficiência, que atraia grandes investidores do Brasil e a gente começar a ser um player na bacia do Atlântico, né, que é a bacia onde você comercializa derivados de petróleo e onde o Brasil hoje está embutido, que é a bacia do Atlântico, que envolve todas as refinarias do Golfo americano. É esse que a gente tem que... eu sempre tenho colocado, privatizar a refinaria não é uma coisa simples. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode privatizar com toda aquela vontade de trazer concorrência e, ao contrário, você pode criar uma situação de mais concentração ainda do que existe atualmente. Então, não é simples, mas é um desafio que o novo governo vai ter. O gás natural, então, o aumento da oferta do gás natural decorrente do escoamento da produção do pré-sal, adaptação da Rota 1, né, que vai receber a produção da Bacia de Campos. Hoje você tem 3 rotas no Brasil, Rota 1, Rota 2 e Rota 3, que vão trazer gás. Esse aproveitamento, como eu falei, de termoelétricas a gás natural para a indústria em projetos combinados, que a questão do gás, né, para a petroquímica não é só como matéria-prima, também geração de energia. A gente tem que entender que tem essas duas relações, né? E a gente está falando o quê? De gás natural, que é considerado por todos, né, a grande energia da transição para a gente atingir uma matriz energética 100% limpa. No contexto histórico, a gente viu que a Revolução Industrial Inglesa teve como grande alavanca o carvão mineral, depois o século XX teve como grande alavanca o óleo, né? Não é à toa que a indústria automobilística foi a maior indústria do século XX, porque você tinha óleo abundante e barato. E agora eu acho que a gente vai passar a ter matrizes energéticas cada vez mais regionalizadas, mas enquanto essas regionalizações da matriz não se sedimentam em torno de energias 100% limpas, o gás natural, quer dizer, que é fóssil, vai ser, na minha opinião, o último ciclo de um fóssil
como geração de energia, ele vai cumprir esse papel na transição e a gente não pode ficar para trás, nós já estamos para trás. O Brasil hoje, só 11% da matriz energética brasileira é gás natural. A gente não consegue há anos vencer essa barreira dos 11%. O que falta é política pública, né? E agora a gente está sendo pressionado pela natureza, né? A natureza nos deu o pré-sal, que tem muito óleo, muito gás, e a gente tem, então, agora que ter política pública para avançar no consumo desses dois energéticos. Caso contrário, vou repetir outra vez, não se iludam, esse gás brasileiro ele vai acabar sendo exportado para outros países e a gente vai continuar na contramão da história, não aproveitando os recursos que a natureza nos deu. É importante a gente chamar a atenção da lei, né? Já existe uma lei, como foi colocada ali, a 13.679, que é oriunda da MP 811, aonde determinou que a PPSA, com a aprovação do CNPE, pode fechar contratos de longo prazo para refino de petróleo, processamento de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos da União em unidades no território nacional, com o objetivo de ampliar a cadeia de refino de petroquímica. Essa lei está aí, né? Eu acho que essa lei ela tem que ser utilizada, né? Que a gente tem essa coisa no Brasil, né? A gente adora fazer lei, né? Mas tem aquela brincadeira, tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Então vamos fazer que essa lei pegue, tá certo? Que essa lei vire uma coisa real, que ela seja executada. Enfim, eu vou terminar aqui repetindo, eu estou otimista, acho que pré-sal vai ser uma redenção da economia brasileira. Agora, é preciso urgência, né? A gente tem que atuar em caráter de urgência. Por quê? Porque, na minha opinião, a gente tem um ciclo de 20 anos. Se a gente não conseguir, nesse ciclo de 20 anos, extrair a maior quantidade possível de gás e de óleo desse pré-sal para beneficiar a sociedade brasileira, gerando investimento, gerando muito emprego, infelizmente, quer dizer, a profecia dita por muitos, vamos dizer assim, sindicalistas, que o petróleo é nosso, vai se confirmar, ele vai ser nosso, não vai ser de mais ninguém. Muito obrigado.